Fundada em 4 de julho de 1953, no município de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo por Camilo Cola, a Itapemirim hoje se consolida por ser uma das viações mais utilizadas por passageiros que viajam pelo Brasil, sobretudo na região do Nordeste. Foi pioneira na utilização de ônibus de 3 eixos no Brasil, o que a própria empresa chamaria mais tarde de trilhos. A Itapemirim também se destaca por ter sido uma das primeiras do ramo de transporte no país a equipar seus veículos com tacógrafos. Atende em diversas capitais do país, tendo também como principais destinos as cidades de Campina Grande, Feira de Santana, Alagoinhas, Campos dos Goytacazes, Niterói, Carangola, Caratinga, São Paulo, além de sua própria cidade de origem Cachoeiro de Itapemirim. A fundação da Itapemirim. Numa época em que o Brasil de Getúlio Vargas vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia, dando origem posteriormente à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da ETA, empresa de transporte autos limitada, decide impulsionar seus negócios e funda, em 4 de julho de 1953 a Aviação Itapemirim Limitada. Inicialmente, com 70 funcionários e 16 ônibus, a nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando na época a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para outros estados nos chamados paus de arara. No ano de 1954, Camilo Cola vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos nesse capítulo algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava no barracão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itapemirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goytacazes, Niterói até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itapemirim na cidade natal da empresa. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassis e o recebimento do ônibus pronto. Expansão. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender também as regiões Norte e Nordeste, sendo que nesta última a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até os dias atuais. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itapemirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos modelos O326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizá-los é a Vitória, Rio, já contando com asfalto por todo o trajeto desse itinerário. Consolidação em outras áreas. Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 60, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. Isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa.
Naquela época nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usara o modelo de 3 eixos e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil, aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim. Com isso, no ano de 1971, a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves, fabricadas pela Mercedes-Benz e encarroçadas pela Ciferal, que também conquistou o gosto de seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itapemirim passa a oferecer linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transportes. Em 1973, a Itapemirim adquire a empresa Nossa Senhora da Penha, de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país. Pegando carona no chamado milagre econômico brasileiro, as empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o grupo Itapemirim, começavam a intensificar suas atividades, passando a abranger segmentos de turismo, agropecuária e mineração. Fundação da Tecnobus. Adentrando na década de 80 com uma frota de aproximadamente 1.500 ônibus, a Itapemirim começara a operar na rota Rio-São Paulo. Paralelo a isso, a empresa lança em 1981 com bastante publicidade a primeira geração do Tribus, baseando-se no pioneirismo dos já citados ônibus de 3 eixos lançados na década anterior. A aviação aproveitara um período de grande euforia econômica no país, embalado pelo fim do regime militar, no qual os transportes rodoviários cresciam a índices altíssimos. A empresa inaugura sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus, que seria responsável, no final de 1984, pelo lançamento da segunda geração do Tribus, gerando muito sucesso. Há indícios de que esta carroceria foi inspirada nos modelos Marco Polo III, naquela altura não mais produzidos. No auge de sua linha de produção, ainda em meados da década de 1980, a Tecnobus chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto à Mercedes-Benz vários monoblocos O370 e O371 equipados com ar-condicionado para o serviço leito rodonave. Estabilização. No final de 1989, a empresa lança o Tribus 3 e em 1995 a Itapemirim adquire, junto à Mercedes-Benz, mais monoblocos O400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. Em 1999, o serviço foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado em 1997, equipados com ar-condicionado. O serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4 Seiar. Nessa época, Camilo Cola, também já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar a aviação ao grupo Itapemirim, englobando-se a mais 30 empresas do empresário, a qual empregavam quase 20.000 pessoas na época. No ano de 1998, a empresa lança o Golden Service, que oferece o conforto de um ônibus leito por uma tarifa econômica de um executivo. Os primeiros carros que estreariam o novo serviço eram inicialmente do modelo Tribus 4 fabricado pela empresa, equipados com ar-condicionado, e depois vieram os carros da marca Buscar. No ano seguinte, o serviço leito rodonave também foi reforçado com aquisições de veículo da marca Buscar na configuração leito. Ainda na época, a Itapemirim apresenta o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um telão a bordo, para a exibição de 2 filmes durante as viagens. Nos anos 2000, a aviação Itapemirim consegue manter um ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transportes no Brasil.
Contudo, a concorrência cresce, com destaque para sua maior rival Gontijo, que em 2003, adquire a São Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo modelo Paradiso 1200 G6 com e sem ar-condicionado, sendo vários com chassis reencarroçado. Em 2008, morre a esposa de Camilo Cola, Inês Massati Cola, originando uma disputa judicial entre alguns herdeiros. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria de suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, sob um empréstimo de 33 milhões de dólares do BNDES, constrói 2 terminais de cargas nas cidades de São Paulo e no Rio. Contudo, a empresa vê o negócio ir mal quando a demanda cai para muito abaixo do esperado. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por 25 milhões de reais. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio de Janeiro por 72 milhões de reais e ainda se desfez da empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Cola desde 1973. Isso também aconteceu alguns anos antes com a Expresso Kaiowá, que fazia parte do grupo. Dias atuais. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% de sua frota de veículos e transfere diversas linhas para a aviação Caissara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas, que equivalem a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Na época, o diretor de operações da empresa, Marcos Poltronieri, negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos até então. Ele ainda afirmou que a má fase da empresa se deve à crise financeira que o país está sofrendo e que outras grandes concorrentes da Itapemirim também estão sofrendo com a situação. No dia 7 de março de 2016, a Aviação Itapemirim entrou com um pedido de recuperação judicial diante do agravamento de sua crise, com dívidas já ultrapassando 300 milhões de reais, onde boa parte incluem-se dívidas trabalhistas. O pedido foi aceito pela 13ª Vara Civil Especializada Empresarial de Vitória no dia 21 de março e com isso a empresa recebeu um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Porém, irregularidades apontadas pela Justiça culminaram na inclusão da aviação Caissara, do mesmo grupo, também no processo. No fim de 2016, é anunciada a venda de 7 empresas do grupo a um outro do ramo de transporte de cargas, bem como a fusão das aviações Itapemirim e Caissara, também vendida, desta forma retomando as linhas e vários ônibus que foram repassados anteriormente da aquisição de 50 veículos vindos da aviação Cometa. Em janeiro de 2017, é firmado um consórcio envolvendo as aviações Itapemirim, Caissara, Transbrasiliana e Rápido Marajó, visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com as saídas da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. Na fim de 2017, a empresa colocou ônibus para Itapemirim e Caissara em ação judicial de reintegração de posse. Recolheu grande parte da frota da empresa, alegando falta de pagamento do aluguel, e com isso acabou recorrendo a veículos de empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano. No começo de 2018, 5 veículos da frota da empresa foram apreendidos em fiscalizações da PRF por estarem com as documentações vencidas e com isso reativando alguns modelos antigos, como os Vistabus 1999 para suprir a demanda. Em março, mais 5 veículos foram apreendidos pelo mesmo motivo. No fim de 2018, a empresa recorreu novamente a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano e a alta temporada de janeiro.
Em 2019, a linha São Paulo-Curitiba passa a ter veículos da Aviação Garcia rodando a serviço da empresa. Em maio, a Justiça homologa o plano de recuperação judicial da empresa, em que consiste no leilão de bens do grupo, chamados de UPIs, Unidades de Produção Individual, para pagar as dívidas, que aproximam-se de R$400 milhões, no prazo de 12 meses. Caso o dinheiro não for o suficiente para quitar essas dívidas, serão leiloadas as linhas de ônibus da empresa, o que representam 50% das operações da empresa. Pela proposta original do novo plano, as linhas seriam divididas em 2 lotes de UPIs, Centro-Sul e complementares. Na modificação que foi aprovada, elas seriam divididas em 4 lotes de UPIs, 3 por região e 1 entre as remanescentes. As aquisições das linhas teriam de obedecer os critérios da ANTT. Ainda em maio, 2 DDS 0 km da Marco Polo, 1000G7, começaram a rodar na linha São Paulo-Rio, sendo os primeiros equipados com acessibilidade na empresa. No segundo semestre, a empresa encerra a parceria com a Garcia e retoma as operações da linha São Paulo-Curitiba, e mais veículos são integrados à empresa, entre eles 2 Buscar Vista Bus DD com chassis Mercedes-Benz O500 RS DD 8x2. Atualmente, segundo seu próprio site oficial, a Itapemirim transporta 3,2 milhões de pessoas por ano, sendo uma das mais usadas pelos brasileiros. Ainda segundo o site, a aviação atende mais de 2.000 localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional, percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. Sua frota de ônibus é composta pelos serviços convencional, Tribus, Clean, Bom, sendo este um serviço que oferece a qualidade dos serviços da Itapemirim com tarifas até 20% inferiores ao do serviço convencional, criado para competir com os clandestinos. Starbus, serviço inicialmente executivo da empresa e que atualmente encontra-se extinto, e os veículos em operação convencional, semi-leito, Golden, rodonave, leito, e Drambus, misto de executivo com leito, aproximadamente 1.200 veículos, em carrocerias Buscar, Marco Polo e Tecnobus, esta última pertencente ao próprio grupo Itapemirim, todos caracterizados pela cor amarela, de fácil identificação. A aviação sempre ficou conhecida pela qualidade de seus serviços prestados. Esse fato passou a ser contestado com o reencarroçamento de vários veículos antigos. Hoje em dia há carros circulando com chassis fabricados há 25 anos. Exemplo disso é o carro 5813, um Marco Polo Paradiso G6 com chassi O400 RS que pertenceu ao Starbus 40229, fabricado em 1994, que envolveu-se em terrível acidente em 21 de fevereiro de 2004. O ônibus caiu em um açude com a terrível morte de 42 pessoas confinadas e afogadas. Mesmo assim, a Itapemirim diz que sempre vem renovando sua frota de tempos em tempos, com ônibus mais modernos e seguros. O diretor superintendente da companhia, Wilson Taranto, diz que a empresa adquire entre cerca de 100 e 150 ônibus novos todos os anos. No ano de 2014, por exemplo, a aviação realizou uma compra de veículos da encarroçadora Marco Polo, com carroceria modelo G7 1200, equipados com 2 banheiros, rede Wi-Fi, 4 tomadas para recarregar celular, tablet e notebook, entre outros itens, e além disso ocorreram a alocação de carros para atendimento à renovação da frota, além de 7 veículos double decker da Marco Polo modelo G6 e G7, caracterizados com pinturas retrô em homenagem 60 à empresa, completados em 2013. Em 2017, vários modelos double decker da Marco Polo foram adquiridos entre modelos 0 km e seminovos, além de um DD seminovo da Buscar, além de vários veículos seminovos do modelo G6 1200 e 1550 LD da Marco Polo.
Em 2018, veículos G7, 10, 50 e DDS 1800 da Marco Polo e o novo Vista Bus DD da Buscar passaram a integrar a frota da empresa. Em 2019, 2 DDS New G7 da Marco Polo também passaram a integrar a frota da empresa na linha São Paulo-Rio, sendo os primeiros da empresa equipados com acessibilidade. Outros DDS também passaram a equipar a frota da empresa entre modelos G7 e New G7 da Marco Polo e Vista Bus DD da Buscar, um deles equipado com chassi Mercedes-Benz O500 RS DD8x2 de 15 metros. Serviços. Itex é um serviço de encomendas expressas, pequenos volumes transportados nos bagageiros dos ônibus. A encomenda é entregue na rodoviária de origem e retirada na rodoviária de destino, nas cidades atendidas pela empresa. Fretamento, com filiais na maior parte do território nacional. A empresa atende várias localidades com serviço de fretamento. Mídia. O serviço de mídia é apresentado nos próprios veículos, internamente ou externamente, como nas capas das poltronas, sacolas de bordo, kit lanche, capa de passagem, revista na poltrona, vídeo a bordo e o stand móvel, ônibus adaptado para reuniões, comemorações e outros eventos, o que possibilita à empresa interessada no serviço contratá-lo de acordo com o público-alvo desejado. Transporte de passageiros. O trecho com maior número de viagens que a aviação atende é do Rio de Janeiro até São Paulo e vice-versa, operado desde 1980, porém realiza viagens para quase todas as regiões do país. Estrutura. A Aviação Itapemirim é de propriedade de um grupo homônimo que tem como acionário Camilo Cola, sendo formado por empresas que atuam em diversos setores, como Viação Itapemirim S.A., Viação Caiçara S.A., posteriormente rebatizada de Caiçara, empresa rodoviária que opera linhas curtas. Rede Flecha, hotelaria e alimentação. Imobiliária Bianca. Cola Pneus. Itapemirim Transportadora. Itapemirim Transportes Aéreos. Gráfica e editora Itabira. A Aviação Itapemirim também já teve em seu grupo algumas empresas, tais como Tecnobus, fábrica de ônibus própria da Itapemirim. Marbrasa, mármores e granitos. Fiat Cola, concessionária Fiat. Samadiza São Mateus Diesel Service e Autos Limitada em Cachoeiro de Itapemirim. Concessionária Mercedes, caminhões. Massat Cola, Marketing e Comunicação. Sossai Distribuidora de Veículos Limitada. Concessionária Toyota. Itapemirim Informática Limitada. Responsabilidade ecológica. Recentemente a empresa também tem investido fortemente em frota ecológica, com carros que reduzem até 90% a emissão de fumaças, 80% de gases que atingem o meio ambiente e 62% de óxido de nitrogênio, além de ônibus que emitem menos enxofre. A Itapemirim também realizou a plantação de 6 milhões de árvores, compensando a emissão de dióxido de carbono de seus veículos. Por fim, 2019 foi um ano bem movimentado na Itapemirim. Surgiram repercussões que a empresa estaria estudando a fabricação de ônibus elétrico pela Tecnobus. Também surgiram conversas que a empresa estaria interessada também no transporte urbano de passageiros. Por fim, a mais recente a criação de uma companhia aérea da empresa. Atualmente a Itapemirim tem uso de aviões, mas somente para cargas. Essa tal companhia seria para transporte de passageiros.